EP32 do podcast Escolha a Vida está no ar e o tema de hoje é alimentação e nutrição animal no semiárido. Como todos e todas vocês sabem, nós vivemos em uma região, que o clima, muitas vezes, para a questão produtiva, tem alguns percalços. Muitos produtores, produtoras já se adaptaram com as condições climáticas aqui da nossa região semiárida, porém muitos outros ainda sofrem nos períodos de estiagem para a produção de forragens, de alimentação e, consequentemente, essa questão demanda alguns percalços na criação dos animais aqui em nosso território. E é sobre esse tema que hoje o nosso podcast chamou aqui o zootecnista Lucas Alves, ele que é técnico aqui do SEDAP. Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast Escolha a Vida. Obrigado, Felipe, pelo convite. E aí, Lucas, uma questão que a gente já começa trazendo de cara é: o que é que diferencia a questão da alimentação e nutrição dos animais em nossa região para outras regiões no nosso país? Muito bem. Uma coisa, que diferencia bem, isso é bem nítido, é a questão da disponibilidade de forragem, por exemplo, que nós temos aqui na nossa região, que é bem diferente de outras regiões, produtoras, e exportadoras até para a nossa região, desses insumos, de grãos e de forragem que tem lá, que são de uma qualidade, vamos dizer assim, um pouco mais diferente, porque são espécies mais adaptadas, são bem mais produtivas, algumas, em regiões mais boas de água, com índices pluviométricos melhores do que a nossa região, E a nossa região nós temos mais uma vegetação ou até mesmo forragem, mais, vamos dizer assim, mais rústicas, que é o que a gente tem que buscar para ter uma boa adaptação aqui na nossa região, Então, quer dizer que a gente, só para a gente estar iniciando o nosso podcast agora, para que os criadores e criadoras que estão nos assistindo não fiquem pensando que não dá para criar, que não dá para fazer, porque dá, Tá. É propícia a região a partir do momento que você se adapta também ao contexto que tem, que é incidido sobre ela. Não é isso? Sim. Mas, assim, quais os principais desafios que são enfrentados por produtores e produtoras que resolveram entender que é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste? Dos desafios, que a gente pode encontrar aqui, que a gente percebe, é muito nítido, é a questão da irregularidade de chuva, A gente não tem aquela certeza muitas das vezes, os produtores, de quando vai realmente ter aquela chuva no momento exato ou não. Hoje em dia a gente está muito nessas mudanças climáticas, não tem nada certo, Sim. Mas isso aí é uma das coisas, a incerteza do período chuvoso, do período realmente que a gente deve plantar, como foi um reflexo agora na chegada desse ano, nas primeiras chuvas, nas trovoadas, muitas pessoas plantaram e aquelas plantas forrageiras não vingaram, Muitas morreram, então teve que fazer replantio, esse é um ponto. Também a questão de solos, às vezes, que não tem uma boa fertilidade, Então, o que é necessário o produtor, o criador, ele se atentar em fazer correções de solo, adubação, ou orgânico ou sintético, mas que faça para ter uma melhor qualidade desse solo para produzir bem. Sim. A questão da água também, a qualidade de água, que muitas vezes tem regiões aí que a gente presencia que tem água, fontes de água, mas é água salobra, por exemplo, é água imprópria para consumo, ou às vezes é água que vem de algum córrego ou de algum local, que é uma água inapropriada, para o consumo do ser humano, fazer o uso, como também dos animais, ir naquele barreiro ou naquela barragem ali e fazer o consumo, porque às vezes tem percorre ali metais pesados que vêm de hospitais. Um foco de contaminação, Um foco de contaminação. E a gente presencia muito esses animais tendo alguma infecção, por fazer esse consumo dessas águas. São alguns pontos aí. E, assim, qual é a importância de adaptar a nutrição dos animais às condições que nós temos aqui no nosso bioma Caatinga? Eu faço muito uma analogia, chegando às vezes nas propriedades, que eu digo o seguinte, a gente tem muito potencial para criar animais aqui de várias culturas diferentes, caprino, ovino, bovino, abelha, suíno,
Mas o que o produtor ele tem que pensar bem é que no momento que a gente vai criar, né, produzir aqueles animais, os animais eles têm que ser adaptados para a região que a gente está querendo que esses animais, né, sejam produzidos. Certo. Porque se a gente traz um animal que ele não é localmente adaptado naquela região, no caso na nossa, né, de um clima quente, seco, né, as forragens, às vezes, dependendo se a gente vai criar um animal só totalmente ali a pasto, né, e ora coloca ele intermitente dentro do curral para fazer uma suplementação, algo do tipo, a gente tem que levar em consideração que esse animal ele tem que ser adaptado para essas condições. Uma agricultura sustentável, uma pecuária sustentável, né, ali na base ali que é o agricultor familiar, ele tem que pensar nesse ponto, né? Eu tenho que colocar um animal que ele se adapte nas condições que eu tenho. Senão aí já é um ponto limitante. Se eu for criar um animal de alta produção que não se adequa para essa condição climática que a gente tem, é um animal que ele é mais característico, uma produção muito boa, mas ele é voltado mais para as regiões mais frias. Então, a gente vai colocar esse animal de alta genética aqui, ele não vai ter um desempenho tão bom, né? Então, a gente tem que colocar um animal que ele se adapte bem para ele ter bons resultados, né? E aí, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração na nutrição né, disponibilidade de alimento na região. Se não tem muita disponibilidade de alimento, então que esses animais sejam em menor quantidade, né? Ter um número menor de animais. Com relação às espécies forrageiras que eu tenho para proporcionar para esses animais se alimentarem, né? Então, que esses animais eles atendam essas necessidades que eu estou favorecendo para eles, para que não seja tão oneroso a minha produção, entende? Como também na compra de grãos também, um exemplo, né? Para fazer os concentrados, né? Para fornecer para esses animais. Se a gente puder baratear aquilo que a gente já tem na nossa região ou aquilo que o produtor ele produz, né? Ele produziu, então ele consegue ainda favorecer a criação dos animais, né? Através da nutrição, né? E aí é justamente nesse ponto que a gente entra, que são as estratégias que o produtor, a produtora tem, e a implementação de tecnologias para poder sustentar essa produção num território com essa diversidade e com essa limitação hídrica que a gente tem aqui. Quais são as principais forragens nativas da Caatinga que podem colaborar, né, para uma produção sustentável e para que os animais eles tenham um valor proteico, né, mais, digamos assim, que vá favorecer os seus níveis produtivos? A gente tem uma diversidade muito grande, né? Hoje através de estudos a gente vai vendo que a Caatinga realmente ela é um berço, né? Ela consegue realmente sustentar muito da diversidade de animais ali presentes, inclusive os animais de produção, né? Quando a gente vai olhar para esses animais, um aspecto, por exemplo, do caprino, em que ele vai ali abocanhar ou fazer a desfolha de algum vegetal, por exemplo, tem algumas plantas forrageiras que a gente permite que ele realmente faça o consumo para a gente tentar produzir ela ou manter ela ali como um aspecto agroecológico, né? Deixar um banco de forragem ali presente para utilizar em pequenas quantidades, né? Aquilo para o animal se alimentar. Também a gente tem, e são várias espécies, né? Se eu for citar aqui, tem várias, né? E o produtor ele conhece bem muitos dos vegetais que tem, né? Que são utilizados como plantas forrageiras para os animais. Mas a gente utiliza muito também as plantas adaptadas para a nossa região, né? Para esse clima, né? A palma, que já é muito disseminada na nossa região. Espécies, e várias né? espécies de palmas, né? Sim. Adaptada e muito bem adaptada aqui pelo seu valor também nutricional, né? Pela questão de água e a questão por ela ser um alimento energético, né? Ela consegue aí segurar e fazer esse animal passar esse período de estiagem todinho só à base de palma, né? Então, é uma forma ali de você assegurar os animais. Aí tem também as outras leguminosas, né? São plantas que a gente indica e fala para os produtores também, eles têm esses bancos de proteínas nas suas propriedades, a leucena, a moringa, a glicídia, são excelentes plantas que conseguem substituir, né, no caso concentrado, né, esse alimento proteico que a gente fornece para os animais, né, que é um concentrado, a gente barateia um pouco mais o custo de produção do animal, porque a gente diminui no concentrado e coloca essas plantas forrageiras, né. Essas leguminosas são ricas em proteína, então a gente dá forragem
com alto teor proteico, que barateia o custo de concentrado, por exemplo. Então, é uma das ideias. Só um parêntese, concentrado e volumoso, né? Qual é a diferenciação dessas duas referências? Muito bem, O volumoso, né, é um alimento, como a gente já, na própria palavra, ela instiga a gente a imaginar isso, né, que causa um volume, né, tem um alto teor de fibra, um alto teor realmente de forragem. Esse alimento, esse alimento que ele é uma forragem, né, ele é um volumoso porque ele tem um alto teor de fibra, né, fibra e água em alguns alimentos e uma baixa quantidade de proteína. Já os concentrados, eles têm uma quantidade muito grande de alguma concentração, que pode ser de energia ou de proteína. Então tem que haver um equilíbrio aí, né? Isso. Aí a gente faz o equilíbrio quando a gente vai balancear, por exemplo, uma ração, ou ensina um produtor, por exemplo, a balancear uma ração, formular sua própria ração para dar, né, para os animais. Essa relação volumoso e concentrado, né? Porque tem um limite que esses animais eles devem consumir, né, de forragem, de alimento volumoso e também de alimento concentrado, né? Certo. Lucas, e aí é importante dizer também que existem algumas técnicas de conservação de forragens. Quais são os exemplos mais comuns que a gente vê aqui na região e em que isso ajuda ao produtor? As técnicas, né, que a gente mais vê, é mais comum na região, né? A ensilagem, né? Certo. Fundamental para a gente conseguir, no período que a gente tem disponibilidade de água e de forragem, né, no período chuvoso, fabricar o máximo possível de forragem para quando chegar no período seco, essa forragem que está armazenada, né, ensilada, a gente fornecer no período seco, né? De escassez de alimento. Tem também a fenagem, né? A fenação, a gente também instiga os produtores a fazer o manejo da fenagem, né? Aproveitar aquele pasto que está aquelas gramíneas que estão ali, né? Que o animal não vai consumir tudo, vai entrar o período seco, elas vão ficar secas, vão perder muito do seu nutriente. Então a gente ensina para que o produtor ele faça o corte, faça todo o processo, armazene também aquela fenagem, aquele feno, e quando for no período seco ou no período que tiver pouco alimento, também fornecer o feno. Agora, a questão da silagem, é preciso ter alguns cuidados, né? Com a questão do manejo, na hora da produção, na hora também do armazenamento, né? Sim. Quais os principais cuidados que precisa ter? Porque já houve casos, né? A gente conhece casos de produtores que faz a produção do silo e aí quando começa o período de colocar aquele alimento para o animal, o silo está estragado. Já está tendo muita perca, né? Então, uma das coisas que a gente deve se alertar, né, em todo o processo dele, realmente também na questão do tempo de maturação dessa forragem. Por exemplo, uma das forragens que a gente vê muito, é muito cultural as pessoas fazem, e também por ter um alto valor agregado, né, nutricionalmente falando, né, a silagem de milho. Tem outras silagens também que pode ser feita, né, de sorgo, do milheto, do próprio milho, entre outras, né, também de capins também pode se fazer. Mas no momento do preparo, pegar no momento realmente que é o exato em termos nutricionais, né? Fazer o corte, fazer o processamento na forrageira, realmente agora ensilar eles fazendo uma boa compactação, né? Quando não faz uma boa compactação, fica aqueles feixezinhos ali de vagas ali onde vai ter ar, então aquela fermentação microbiana ali vai causar com que tenha uma fermentação e vai ter percas aí no momento de abertura do silo, né? Certo. Então, quando a pessoa vai fazer, não tem uma boa compactação, quando vai abrir o silo, aí tem essas percas, né? Então, tem que retirar muito da quantidade para ser fornecido para o animal. Então, você vai perder ali, eu acho que uma perca ali significativa, que eu acho que se torna prejuízo, é acima de 10%. Acima de 10% você já está perdendo um silo a 20%, 25%, até 50% do seu silo, realmente não é inviável, né? O processamento que você fez não foi eficiente. Agora, então, tem pessoas que fazem aquela técnica da escavação, né, para o armazenamento. Sim. E tem outras que preferem colocar dentro de sacos, né? Qual é a diferença? Isso. Tem várias formas, né, de a gente ensilar, né, armazenar essa forragem, o silo. Pode fazer o silo tipo trincheira, né, que é no chão. Tem vantagens e desvantagens, dependendo do seu uso, né? Se a gente quer aportar uma maior quantidade de forragem, então vamos colocar todo no trincheira, um exemplo, né, naquele buraco, para facilitar também na compactação, se a gente tiver maquinário, outras pessoas, vamos dizer assim, em grande volume, para fazer aquele preparo
daquele armazenamento. Se a gente tem pouca pessoa, pouco trabalhador, pouco maquinário, sim, até mesmo também pouco animal, é inviável a gente colocar num silo trincheira, por exemplo. A gente coloca em saco, sim, como a gente vê pequenos criadores colocando em saco, né? Até porque, pensando na perca, toda vez que a gente abre o silo trincheira, por exemplo, quando não é bem feito, sempre vai ter perca quando a gente abre ele, quando a gente tira. E o saco não, a gente vai abrir um de cada vez, sim, e essa é a vantagem, por exemplo, né? Sim. Mas cada realidade busca uma forma diferente de fazer o silo. Perfeito. E aí tem uma questão também que é importante a gente tratar junto às pessoas que estão aí na atividade agropecuária, é sobre a questão da suplementação, estratégia de suplementação, né? O que é que o produtor ele pode estar aí trazendo para que haja uma maior e melhor produtividade em termos de suplementação? Tem várias ideias de suplementação, né? Uma das, né, o sal mineral, a gente vem suplementando com sal mineral, vem suplementando com proteína ou até mesmo algum outro fator que proporcione uma melhora na proteína, por exemplo, ureia, né? Que ela vai maximizar, vamos dizer aí, o pasto que está bem lignificado e seco, como é a maior parte do tempo nosso pasto, né? A alimentação dos animais no período de estiagem, né? Um pasto de baixa qualidade, então a gente utiliza uma ureia, por exemplo, claro que tendo esse cuidado de uma adaptação para a gente chegar a uma quantidade certa para não causar intoxicação nos animais. Mas a ureia é muito bem usada e trabalhada na nossa região por conta disso, né? Um pasto de baixa qualidade, a gente utiliza ureia, por exemplo, para favorecer esses animais no ganho de peso ou manutenção do peso. Também um sal proteinado, por exemplo, é muito interessante para a região da gente quando a gente está nesse período de estiagem, né? A gente pega esses pastos lignificados, secos, sem nem tanta qualidade de nutricional falando, né? Porque ele perde muito os seus nutrientes quando ele vai secando, e o solo também não tem água, não tem, né, todo esse contexto de nutrientes no solo, então a forragem ela não consegue absorver esses nutrientes e colocar ali disponível, né, na forragem. Então, entra aí um sal proteinado nesse período, então a gente faz essas suplementações assim estratégicas, são pontos que a gente consegue aos poucos e dando uma virada de chave nas criações de animais aqui na nossa região, né? E existem também outras medidas e alternativas de baixo custo que aí os produtores também optam, né? Quais seriam? E assim, o que é importante ter atenção para também não comprometer a produção animal em relação a essas outras alternativas de baixo custo. Como, por exemplo, no período de seca, a gente vê muito produtor comprando bagaço de cana, né? O reaproveitamento de restos de frutas. Sim. Uma das ideias é a gente aproveitar realmente esses resíduos, né, de agroindústria, né? A gente vê muito bagaço de cana, realmente é utilizado. Esses outros resíduos, tortas, farelos, tem vários, né? Tortas, farelos, por exemplo, farelo de algodão, farelo de trigo, esses outros resíduos aí de agroindústria, eles são fundamentais para a gente ter uma alternativa, um escape. Também como uma forma de estratégia que é válida, é a gente fazer alguns manejos específicos, né? Um exemplo, tem criadores que veem essas alternativas como um ponto legal, mas a gente pensar na questão do período realmente que esses animais vai ter ou não uma alimentação boa no período de chuva ou um período seco. Às vezes eles não têm clareza sobre isso. Um exemplo, coloca animais sem realmente fazer uma estação de monta para que aqueles animais emprenhados ou cobertos naquele período nascem em um período proporcional de disponibilidade de forragem. Eles não pensam nisso. Só deixam os animais ir acasalando direto sem ter esse controle. E isso é um manejo estratégico já que previne muita coisa. Por exemplo, uma estação de monta para a nossa região, que é diferente para outras regiões, a nossa estação de monta aqui mais viável para caprino, ovino e para bovino seria vou fazer uma janela de estação de monta bem pequena, um exemplo, entre novembro, dezembro e janeiro.
3 meses que a gente tem um período para colocar esses animais para estar montando. Certo. Um exemplo, caprino e ovino vai estar nascendo com 5 meses de gestação, se a gente coloca na estação de monta em dezembro, vai estar nascendo em maio. Isso. Então, a estação de monta boa, porque vai estar nascendo, vai ter nascimento no período de maio, um período que tem uma boa disponibilidade de forragem, o produtor já tem armazenado algumas forragens, já tem pasto de boa qualidade, então a mãe vai se nutrir bem naquele período, vai produzir mais leite, consequentemente o animal, né? Já vai sair com um peso ao desmame melhor, né? Esse animal rapidamente ele já vai estar consumindo aquele pasto de boa qualidade. Pensando numa segunda gestação, por exemplo, mas vai sair lá no período agora de primavera, verão, lá para dezembro, por aí, novamente, vamos dizer que tenha 2 parições, mas o produtor ele pegou uma cria, que pode ser até de 2, né? Uma aparição com 2 crias, já pegou num período bom. No período que vai sair meio ruim, a gente tem um animal que ele está bem adaptado. Sim. Só na questão de manejo nutricional que está disponível no pasto. Então, aquele produtor vai entrar nessas questões de estratégia aí, de armazenamento de forragem. Então, vai conseguir livrar, desvencilhar esses problemas que a gente tem. Precisa ter uma organização, né? Organização. Um acompanhamento direitinho. Também tem que saber gerenciar, né? Isso aí. Outra coisa também, só sobre manejo, que dá para a gente alinhar e livrar um pouco na questão da alimentação dos animais. Por exemplo, um creep feeding, que nada mais é que um manejo, uma tecnologia que a gente faz de separar o animal e colocar ele no canto privado. Os animais recém-nascidos, por exemplo, os bezerros, os cordeiros, né? Os caprinos também, né? Os cabritinhos, a gente, com poucos dias antes dele desmamar, a gente já coloca ele um animal, toda vez que ele está com aquele rebanho ali das matrizes, ele passa por um local privado para se alimentar de uma alimentação concentrada, que a gente indica fazer entre 20% a 22% de proteína. Então, esse animal, numa fase inicial, ele está se alimentando de uma comida boa. Rapidamente, esse animal, claro, nenhum manejo aí de amamentação intermitente. Mama na mãe e se alimenta de um concentrado. Rapidamente, esse animal ele vai estar um desenvolvimento bem mais acelerado do que outro animal que ele não está em um ambiente restrito, para se alimentar de uma comida, no caso um concentrado diferenciado, para ele sair nessa fase de desenvolvimento melhor. Um animal que não está nessa rotina de um ambiente privado para se desenvolver melhor, ele realmente, você nota um animal X e Y, você vê que o X ele tem um ganho muito rápido de peso e desenvolvimento. O animal Y ele vai ter um desenvolvimento mais retardado. E é uma das coisas que a gente presencia muito, que nem sempre é genética. As pessoas prezam muito por genética, querem um animal de alta genética, querem um animal meio sangue, mas o animal por si só, a genética não faz milagre. Isso. Aí entra a estratégia de manejo, entra estratégia também nutricional, um exemplo. Porque também não adianta você colocar animais com uma genética forte, né, digamos assim, mas você não ter essa organização de manejo, uma adaptação adequada para aqueles animais, eles está bem, né, no caso. E aí, Lucas, sobre a questão de sustentabilidade e adaptação dos animais aqui no semiárido, como alinhar a questão da produção, da nutrição animal com práticas agroecológicas? Muito bem. Eu acho que um dos pontos é realmente, como eu falei, né, antes, a gente alinhar realmente o animal, que ele se adapte às condições que a gente tem favoráveis para criar ele. E nunca o inverso. Né? No contexto agroecológico, os animais, aquilo que eu tenho, que eu preservo ali naquele ambiente meu, esses animais eles têm que realmente estar adaptados para realmente entrar em um manejo, em uma rotina que a gente seja sustentável. Né? Esses animais eles não tirem ou não causam impacto diretamente com aquilo que eu tenho, porque eu conservo para eles mesmos usufruir. Então, a gente pensar nessa questão, nesse contexto agroecológico, é algo sustentável, né? Autossustentável. Então, tem como a gente colocar realmente manejos, um exemplo de integrações, né? Como a gente vê, integração, lavoura, pecuária, né? Integração, lavoura, pecuária e floresta. Então, todos os sistemas eles podem viver harmonicamente
E a gente pode integrar eles, né? Consorciar os animais com frutíferas, com o componente arbóreo, né? Com o componente agrícola, né? Então, todo esse consórcio, essa integração, ela flui. É tanto que hoje em dia a gente vê muito a integração desses sistemas, né? Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora, que era justamente sobre essas práticas de manejo, né? Então, quer dizer que é possível a gente ter uma integração de várias situações que propiciem o bem-estar do animal em relação à questão de nutrição, não é isso? Sim. Os bancos de proteína, por exemplo, a gente vê muito lá na Paraíba, no Instituto Nacional do Semiárido, no INSA, né? Sim. Lá eles têm áreas demonstrativas em que eles integram vários sistemas, né, de forragens para os animais. Hoje em dia a gente vê muito, né, a integração, o consórcio de culturas agrícolas, né? Culturas perenes com culturas anuais, né? E com a vegetação nativa, né? E aí quando entra também um animal, a pessoa diz, eita, eu acho que não vai dar certo. No contexto de quem não entende muito essa questão de vou colocar o animal tem pasto ali suficiente, né? Ou tem alimento para ele, por mais que não seja planta forrageira, mas tem alimento, ele vai querer então se alimentar dali, mas não é assim. A gente vai colocar realmente alternativas que se beneficiam umas às outras, né? Então, o alimento do animal vai estar ali, o que é planta forrageira vai estar. O que é cultura agrícola vai estar em outro extrato, ou até mesmo em um local ali próximo, mas que aquele animal ele não consegue acessar. Então, você vai ter a sua, vamos dizer assim, a sua produção ali, né? Se desenvolvendo, se alimentando. Você vai ter a sua outra produção vegetal ali também se desenvolvendo. Você vai ter a sua conservação, vamos dizer ali, né? Do ambiente, do extrato arbóreo, daquelas plantas nativas também ali. Então, tudo harmonicamente dá para se encaixar. E é interessante também que hoje, com os estudos, né, os testes, a gente vê também um reaproveitamento de águas, né, para a questão da produção de forragens para os animais, né? Aqui no nosso território a gente tem algumas experiências, Fazenda Rosário, lá em Barriguda de Sanharó, experiências que foram aplicadas pelo INSA, junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, junto a produtores acompanhados pelo SEDAP, que deu certo, né? Eles reaproveitam a água para poder produzir forragem para os animais e deu super certo. Lucas, e aí, qual o papel de uma nutrição adequada para os animais em relação à redução da pressão sobre os efeitos das mudanças climáticas na caatinga? E aí, já abrindo essa brecha, eu queria que você dissesse qual a importância do produtor se atentar a práticas sustentáveis em relação à produção animal, ao cuidado com a questão da sanidade, do manejo adequado com o seu rebanho, porque tudo isso impacta diretamente no custo do produtor, na geração de renda, na questão da produção de alimentação, tanto para a própria família como também para a venda. Quando o produtor ele consegue ter clareza de melhor gerenciar a sua produção, né? A sua criação, seja ela dos segmentos dos animais ruminantes, não ruminantes, quando ele consegue entender que o fator ali que mais mexe com a sua produção é o clima, no caso aqui do clima semiárido, né? O clima, ele tem que se adequar. Ele tem que se adequar. E quando ele adequa, vamos dizer, a sua nutrição, a nutrição que ele fornece para os animais, que ele consegue conciliar aquilo que tem na caatinga, por exemplo, né? Aquilo que ele pode produzir naquele meio, naquele ambiente, ele consegue fornecer para os animais. Ele já consegue favorecer muito no quesito de custo de produção. Esse é um ponto. Outro ponto, ele consegue ver também que os índices eles conseguem ter uma melhoria. Melhoria é essa que quando a gente consegue dar para os animais, né? Aquilo que a exigência nutricional do animal ele impõe, que os animais eles têm uma exigência nutricional, a gente vê muito hoje produtores que eles buscam ter um pouco mais de clareza do que realmente o que é que o animal ele precisa comer. Certo? A gente tem as tabelas brasileiras hoje de aves e suíno,
A gente tem as tabelas brasileiras de caprinos e ovinos, e nós temos outras tabelas que são exigências nutricionais, né? Que são de bovinos e de outros animais, mas são tabelas inglesas, por exemplo, de autores ingleses. E eles dizem quanto os animais eles devem consumir, quais alimentos eles devem consumir, em que quantidade o mínimo e o máximo esse animal pode consumir. Então, quando esses produtores se atualizam nisso, eles conseguem formular melhor uma ração, por exemplo. Ele consegue entender que tem outras alternativas de alimento e quanto ele pode dar daquelas alternativas alimentares, que a gente falou de algumas delas e tem outras. Então, ele consegue baratear mais e favorecer mais a sua produção, porque ele visa realmente criar um animal para o seu consumo próprio, como também para comercializar o excedente, né? Então, ele começa a enxergar que o fator que ele está inserido, esse fator aí, né, que mexe muito, né, nas criações de animais, que é o clima, né, na nossa região, ele consegue enxergar que pode ter um potencial muito grande nessa região. Colocando, como a gente viu aqui, animais adaptados, criações em sistemas que tem como a gente adaptar e ele não consegue assim, sofrer muito. Esse animal ele não consegue, pelo contrário, esse animal ele consegue viver bem, com bem-estar, em um ambiente ali que ele criou com pouco recurso, nenhuma simplicidade, e ele consegue produzir bem, ter um retorno, comercializar, baratear o seu custo na alimentação familiar. Então, é se atentar mesmo a essas novidades, essas atualidades. É isso que também a gente vem fazendo muito com os produtores. Então, eles vêm tendo clareza. Acho que a base de tudo é a clareza. Quando você consegue enxergar isso, você consegue mudar muito dessas coisas. Então, é possível conviver com semiárido, é possível ter técnicas adequadas de convivência com o semiárido e é possível produzir no semiárido, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, Lucas, é com essa mensagem que hoje nós encerramos o nosso podcast. Eu queria agradecer a você pela sua presença. Lucas é zootecnista de formação, está aqui atuando no SEDAP, né, compondo a nossa equipe técnica. Qualquer dúvida que vocês que nos assistem tiverem em relação à produção, tiverem alguma dificuldade, manda a pergunta aqui para o SEDAP, que a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar dialogar com vocês, produtores e produtoras, para que a gente tenha uma convivência com o semiárido cada vez mais digna. Para todos vocês, o nosso forte abraço, até a próxima.